Boa tarde, turma. Vamos então hoje começar um novo conteúdo, um novo capítulo. Tá? Hoje o capítulo 12. Não sei se vocês prestaram atenção, mas a gente pulou alguns capítulos. É porque nós, como nós sabemos, estamos adiantando alguns assuntos e tudo mais. E eu resolvi adiantar alguns capítulos para esse capítulo 12, porque eu vejo que é um dos capítulos mais importantes que vocês vão ter que levar para o ensino médio. Tá? Que lá no segundo, terceiro ano, vocês vão rever esse conteúdo e precisam estar cientes do que aconteceu, dos assuntos, tá ok? O capítulo 2, nós vamos sair lá da Guerra Mundial, lá da Europa e tal, vamos voltar aqui para o Brasil, vamos focar agora no Brasil. Hoje nós vamos estudar um capítulo em que vai mostrar o Brasil no pós-Getúlio Vargas. Como nós já estudamos, Getúlio Vargas foi um ditador, certo? Que deu início ao seu governo em 1930 e foi até 1944 com toda aquela divisão de períodos. Tá? O governo provisório, o novo governo e o Estado Novo, que foi a ditadura dele. Tá ok, pessoal? E hoje nós vamos estudar o pós-Getúlio Vargas. Esse tempo que foi uma experiência de democracia, uma experiência democrática, até então findar em 1964, com um golpe civil-militar. Tá ok? Vamos dar início então com o capítulo Brasil, uma experiência democrática, 1945 a 1964. Já na página 179, 179, nós vamos ler isso que o quê? Segundo o historiador Jorge Ferreira, de 1945 a 1964, o Brasil viveu uma experiência democrática. Nesse período, dois grandes projetos de nação disputavam entre si as preferências dos eleitores brasileiros: o projeto nacionalista, de quem? Dele mesmo, Getúlio Vargas, e o projeto liberal, do líder Carlos Lacerda. Decorem, lembrem-se desse carinha aqui, ó, Carlos Lacerda. Vocês podem ver aqui o projeto de governo de um dos dois, né, como um liberal, o outro nacionalista, um estadista, no caso Getúlio Vargas, o outro liberal, liberdade de governo e tudo mais, ou liberdade de comércio e tudo mais, sem o Estado interferindo, ok? Mas vamos então entender aqui o primeiro governo, o primeiro presidente pós-Getúlio Vargas, democrático, eleito pelo povo. Foi ele então, Dutra, Gaspar Dutra. Vencedor nas eleições de 1955, certo? O general Eurico Gaspar Dutra. O governo do Dutra coincidiu com o início da Guerra Fria, que nós já acabamos de estudar. Dutra optou por aliar-se declaradamente aos Estados Unidos, claro, porque os Estados Unidos ficam aqui na América, junto com a gente, mesmo continente, e também porque os Estados Unidos estavam influenciando, estavam emprestando dinheiro, estava naquele negócio da doutrina Truman, certo? Plano Marshall, ok? Mas a União Soviética também estava influenciando algumas pessoas aqui dentro do Brasil, que é que a gente vai ver. Por isso rompeu as relações diplomáticas com a União Soviética e, com a aprovação do Poder Legislativo, cassou o registro do Partido Comunista do Brasil e os mandatos dos políticos eleitos por esse partido, com o renomado escritor Jorge Amado. Durante o governo Dutra também foi discutido, votado e aprovado uma Constituição, a quinta do Brasil. Que nós vimos que tem a Constituição de Vargas, né? E agora, claro, para poder criar uma ditadura e tudo mais, eles resolveram mudar para uma Constituição do povo entre aspas. Beleza? Foi então a Constituição de 18 de setembro de 1946. E nós vamos ver que ele vai ter mais duas, a de 64 e depois a de 1988, que é a que nós usamos ainda hoje, até hoje. Aqui nós vemos alguns pontos importantes dessa Constituição, que vocês podem ver aí ou depois com mais detalhes. Vai que é uma questão de atividade, né? Quem sabe? Então vocês podem ver aí com mais detalhe sobre esses pontos específicos. Pulando então para a página 180, nós vamos ver o tópico das eleições de 1950. Aqui, no ano em que a televisão fez sua estreia no Brasil, ocorreu uma nova campanha eleitoral para presidente da República. Os comícios voltados a lutar as praças do país, prometendo que o povo subiria com ele os degraus do Palácio do Catete, defendendo os investimentos na indústria de base e ampliação das leis trabalhistas. Getúlio Vargas obteve 48,7% dos votos, vencendo as eleições presidenciais de 1950. O homem gosta de poder, não gosta não? Esse carinha aqui, ó.
O homem gosta do poder, ele ama o poder. Então ele saiu da ditadura, né, deixou de lado, mas depois ele veio a se reeleger novamente, só que dessa vez democraticamente, com o povo votando lá, uma coisa bem legal. O segundo governo de Vargas. No segundo governo de Vargas, a rivalidade entre os nacionalistas e os liberais se intensificou. Lembra dos liberais, né? Aquele cara lá, o Carlos, deixa eu ver aqui, Carlos Lacerda. Devido às questões do petróleo, os nacionalistas, liderados por Vargas, propunham que a exploração e o refino do petróleo fossem feitos pela indústria brasileira, como existe a Petrobras. É isso que eles querem. Já os liberais, encabeçados pela UDN, União Democrática Nacional, que é um partido, né, eram favoráveis que fossem feitas empresas estrangeiras que já atuavam no Brasil, como a Esso, Texaco, Shell e etc. Ou seja, vamos entender aqui. Vargas queria que o Estado, ou seja, o governo, controlasse a exploração do petróleo. Como é hoje, existe a Petrobras, né, que é uma empresa do governo que controla o petróleo. Outra empresa não pode. Mas os liberais queriam que fossem as empresas de outros países, tivessem uma disputa lá para pagar o governo e tudo mais. Então veja as duas fontes aqui. Para defender sua posição, os nacionalistas organizaram uma campanha nacional com o slogan "O petróleo é nosso". A vitória e a disputa coube aos nacionalistas. Em 3 de outubro de 1950 foi criada a Petrobras, Petro do Brasil. Empresa estatal que tinha o monopólio da extração e refino de transporte marítimo do petróleo brasileiro, levando adiante seu nacionalismo. Vargas propôs também uma lei que limitava a remessa para o exterior dos lucros das empresas estrangeiras instaladas no Brasil. Dessa vez, porém, a oposição venceu a lei e a lei foi barrada. Tá ok? No capítulo seguinte, eu vou resumir aqui que vai bem interessante. Aqui nós vemos o capítulo Trabalhismo e a radicalização da política. Aqui vai dizer o seguinte, que Vargas, como ele prometeu na campanha que ia levar todo mundo, que ia deixar todo mundo igual, essas coisas, dar mais autonomia aos trabalhadores, mais empregos, aumentar os salários, essas coisas. Foi o que ele fez. Os trabalhadores começaram a exigir que isso acontecesse, porque Getúlio não estava fazendo, não estava melhorando as condições, não estava aumentando o salário, não estava fazendo nada. Então, os trabalhadores fizeram greves, estavam fazendo revoltas, protestos e tudo mais. O que foi que Vargas fez? Para enfrentar essa situação, Vargas nomeou o ministro do Trabalho, o político gaúcho João Goulart. Também lembre-se desse nome, João Goulart. Ele vai aparecer lá na frente, lá na ditadura militar, que é um dos pontos, tá ok? João Goulart, ele era, digamos, um pouco incentivado pelo comunismo. Olha só, a União Soviética. Ele tinha umas ideologiazinhas parecidas com o comunismo. Ele até propôs também que o salário mínimo subiria 100%. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Se o salário hoje fosse R$ 100, aumentando 100%, então ele iria para R$ 200. Esse é o tanto. Então, o que foi que ele fez? Ele propôs que Vargas aumentasse para 100%. Os militares e a UDN, União Democrática Nacional, que vocês viram lá, os liberais, não gostaram nada disso, disseram que ele era comunista, e Vargas foi obrigado a depor ele, a tirar ele do Congresso. Mas, mesmo assim, ele aumentou em 100% do salário mínimo. Para quê? Para que os trabalhadores parassem de fazer greve, de protestar e tudo mais. Outra coisa também, que é bem importante, que aqui fala que é a radicalização, ou seja, levar ao extremo alguma coisa, foi quando esse carinha aqui, ó, Carlos Lacerda, que é o líder lá dos liberais e tudo mais, foi vítima do atentado. Ou seja, um cara lá tentou matar ele com tiros. Só que ele sobreviveu. Quem morreu, na verdade, foi o major, o seu segurança, né? O major da aeronáutica Rubens Vaz. E quando foram investigar todo esse atentado, descobriram que quem tentou matar ele foi o chefe da guarda pessoal de Vargas. Era o mandante do crime. Para vocês verem lá como é toda a situação, né? Levou ao extremo. Era Carlos Lacerda inventando mentiras, caluniando Vargas, e Vargas do outro lado rebatendo e até mandou matar ele. Quer dizer, detalhe, ninguém sabe se foi Vargas mesmo, mas que quem mandou mesmo nas investigações foi o chefe da segurança pessoal. Tá ok? Pulando então para a página 182, nós vamos ver uma parte muito importante. Aqui nós vamos ver o tópico, o suicídio de Vargas. Porque ele
ele disse que ele não iria sair do poder. O poder era dele. E ele morreu no poder. Os grandes jornais, como o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo, redobravam seus ataques ao presidente Vargas. Carlos Lacerda, por sua vez, defendia o golpe militar, que vai acontecer mais na frente. Pediu aos generais que derrubassem Getúlio Vargas por um fim do mar de lama. No dia 22 de agosto, oficiais da aeronáutica lançaram um manifesto exigindo a renúncia de Vargas. No dia seguinte, os generais do exército fizeram a mesma exigência. Sob forte pressão, Vargas escreveu uma carta ao povo e em seguida matou-se com um tiro no coração. Aqui só, pau. Tem até um filme, passou na Globo já, Getúlio Vargas e tudo mais. Foi então que aí Vargas se suicidou, né? Quem tomou conta então foi o seu vice, Lott, para depois vir o próximo presidente, que foi Juscelino Kubitschek, ou mais conhecido como JK. No ano seguinte, ao da morte de Getúlio Vargas, em 1955, o povo brasileiro elegeu Juscelino Kubitschek de Oliveira como presidente da República e João Goulart, olha só o cara, que era chamado de Django, como seu vice-presidente. A UDN não se conformou com a derrota nas eleições. Carlos Lacerda, seu principal líder, queria depor o presidente legítimo eleito com base na Constituição de 1956. E por isso passou a dizer que os eleitores não tinham a maioria absoluta de 50% mais um, ou seja, 50% mais um, que eram apoiados pelos comunistas que eram necessários para um golpe militar para impedir a posse de Juscelino Kubitschek e Django. Mas o golpe não aconteceu. O general legalista Henrique Teixeira Lott colocou seus soldados na rua do Rio de Janeiro e obrigou os golpistas a fugirem. Com isso, ele garantiu a posse de Juscelino Kubitschek. Tá ok? Então, aí você falou que esse Carlos Lacerda era um bicho mesmo. Ele queria porque queria depois, queria o poder. Mas era um louco. Pulando para a próxima página, nós vemos então o governo de Juscelino Kubitschek. E o principal slogan dele, a principal frase dele que ele falava é que o Brasil iria evoluir 50 anos em 5. Ou seja, 50 anos seria em 5 anos para ele. Ou seja, evoluir tão rápido, mas tão rápido, que ele falou essa frase. Conhecido como JK, elegeu prometendo que faria o Brasil progredir 50 anos em 5. Sua política de desenvolvimento, conhecida como desenvolvimentista, defendia a industrialização acelerada como forma de desenvolver e modernizar o país, ou seja, fazer máquinas, automóveis, essas coisas aqui no Brasil, máquinas. Mas enquanto para Vargas o governo deveria controlar a entrada de capital estrangeiro. Para Juscelino, o governo deveria atrair capitais estrangeiros, facilitando as empresas multinacionais a que instalassem as importações de máquinas e equipamentos que concedessem a inserção de impostos por vários anos. Ou seja, ele iria diminuir os impostos e iria chamar as empresas para fazer empresas aqui no Brasil. Para quê? Para gerar emprego, renda, essas coisas. Mais dinheiro para o Brasil e tudo mais. No estilo otimista e arrojado, Juscelino iniciou seu mandato apresentando ao país seu plano de metas, que são algumas metas que ele propôs. Um plano de governo que pretendia investimento público em 5 grandes áreas, como energia, transporte, indústria, alimentação e educação. Okay? O governo de Juscelino Kubitschek ofereceu facilidades e incentivos a empresas multinacionais, como eu falei para vocês, baixar os impostos, para trazer empresas, essas coisas. Com isso, instalou fábricas no Brasil para produzir bens de consumo. Entre essas empresas estavam as fábricas de veículos do ABC Paulista, como a Williams, World, a Ford, que ainda existe lá, a General Motors e a Volkswagen, que ainda existe lá, se não me engano. Ok? Pulando então para a página 154, para nós darmos início, para finalizar na verdade o nosso conteúdo de hoje, vemos o tópico Brasília, a meta síntese. Aqui nesse tópico nós vamos ver que Brasília não existia. Brasília foi construída. A cidade de Brasília foi construída. Por quê, professor? Porque a antiga capital do Brasil era Rio de Janeiro. Tá? Era o Rio de Janeiro, lá no palácio que ele falou lá. Palácio, lá vai. No palácio. Tá ok? Então vemos o tópico Brasília, a meta síntese. Coerente no seu plano, o governo investiu milhões na indústria de base, construindo siderúrgicas, como usinas e cocipas, hidrelétricas como as Três Marias e Furnas, portos e mais de 20 mil quilômetros de estradas e rodagens. Foi aí que começaram a aparecer também as BRs, como essa aqui que é para perto de casa, certo?
Durante o governo de Juscelino Kubitschek, a produção industrial cresceu 80%. Em termos empresariais, a indústria automobilística, ou seja, de carro, foi um sucesso. Puxado pela indústria, a economia brasileira cresceu em uma taxa média anual de 8,1%, o índice que, no geral, o plano de metas foi bem sucedido. Ou seja, o que ele prometeu, ele estava cumprindo, ele estava fazendo. Mas onde suas metas foram alcançadas, que serviu a construção de Brasília, conhecida como metassíntese. A ideia da construção de Brasília não era nova. Há muito tempo se pensava em mudar a capital para o interior do país. Coube, no entanto, ao governo de Juscelino Kubitschek a glória dessa obra, planejando seu arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa. Mas para que essa ideia se transformasse em realidade, foi necessário que milhares de pessoas humildes e desconhecidas, vindas de vários cantos do país, trabalhassem muito durante 3 anos consecutivos, graças principalmente aos seus trabalhadores chamados de cândagos. Juscelino pôde inaugurar Brasília em 21 de abril de 1960. Mas vamos aqui então entender, professor, por que ele quis fazer Brasília e no interior do Brasil, no interior, no meio. Presta atenção. Se por um acaso o Brasil entrasse em guerra, qual era a principal cidade que os inimigos poderiam conquistar? A capital. E a capital ficava onde? No Rio de Janeiro, ou seja, no mar. Era muito fácil chegar às pessoas e invadir, pronto, ganhou a capital, ganhou o país. Então foi o que eles fizeram. Eles botaram a capital lá para o meio do país, do Brasil, para quê? Para que fosse mais difícil, caso houvesse uma guerra, difícil de invadir a principal cidade do Brasil. Entendido agora por que essa construção? Beleza. Então, pessoal, mais ou menos isso, a aula de hoje, esse pequeno resumo, esse pequeno estudado bem rapidinho do nosso capítulo pós-Getúlio Vargas, pós-ditadura de Getúlio Vargas, onde deu início o governo Dutra, depois Getúlio Vargas novamente, as pressões do radicalismo, o suicídio de Vargas, que vocês viram por quê, e então também o governo de Juscelino Kubitschek, e também a construção de Brasília e o seu desenvolvimento do Brasil. Tranquilo? Beleza? Então, ficamos por aqui. Qualquer coisa, vocês podem falar comigo no WhatsApp ou assistir a aula novamente, qualquer coisa, se vocês tiverem paciência. Beleza? Então, até a próxima aula. Valeu!